do livro do profeta Abacuque. Uma mensagem muito antiga, né? Abacuque profetizou há quase 2.700 anos atrás. Então, parece coisas que não tem muito a dizer para nós do ano de 2021, né? Do século 21 e do ano de 2021. Nós vivemos em um contexto bem diferente, né, em termos de tecnologia. Estamos aqui nos falando, usando essa tecnologia, em termos de avanço da ciência, da medicina, de mudança na sociedade, muitas coisas que mudaram para melhor, outras para pior. No entanto, queridos irmãos, ao analisar a profecia da palavra de Deus dada a Abacuque, nós vamos perceber que aquela profecia tem muito a ver com aquilo que estamos vivendo hoje. Quando nós ouvimos o que esse profeta diz, as palavras que Deus deu a ele, nós vamos perceber que elas vêm de encontro como respostas aos dilemas que estamos vivendo nesta situação de pandemia e nesta situação de tanto transtorno, de tanta perplexidade que essa pandemia tem trazido ao mundo. Primeiramente, o contexto que nós estamos vivendo, que é um contexto similar ao de Abacuque. Abacuque vivia em um contexto interno em sua nação de fragmentação moral e religiosa. E é exatamente o que tem acontecido com o Ocidente já há quase um século. Nós temos observado que os fundamentos da religião cristã que criaram a Europa, que criaram o Ocidente, eles estão ruindo. Alguns estudiosos chegam a dizer que nós já vivemos em uma sociedade pós-cristã. Como consequência disto, aqueles fundamentos morais que as gerações da minha idade para trás experimentaram, eles já parecem estranhos para as novas gerações. A família fundamentada no casamento monogâmico, os princípios de verdade, de justiça, de equidade, têm sido substituídos por uma moralidade hedonista, isto é, que se baseia no contentamento pessoal e na ideia de prazer, como podemos dizer, o conceito de felicidade a ser buscado. Então a felicidade é o prazer, isso é o hedonismo, e é esse o tipo de moralidade de nossa época. Assim estava a nação de Judá nos dias de Abacuque. A nação estabelecida sobre os fundamentos da lei do Senhor e das promessas da vinda do Messias, ela havia perdido essa perspectiva religiosa e a moralidade da nação havia sucumbido à moralidade do paganismo, tal como acontece nos dias de hoje. Além disso, havia um contexto internacional muito semelhante ao nosso, porque o que nós vemos aí, né? A ameaça do Islã, a ameaça do comunismo, a ameaça da China, a ameaça dos megacapitalistas e globalistas, isto é, grandes grupos e conglomerados que, embora tenham visões de mundo distintas, eles têm um alvo em comum: destruir toda a base cristã do mundo ocidental. Todos eles são unânimes em ser inimigos do cristianismo. E este era também o contexto político nos dias de Abacuque. Judá, uma pequena nação tão frágil, era cercada de grandes impérios, cada vez mais poderosos e armados, que ameaçavam invadir a pequena Judá e destruir tudo aquilo que Judá representava. A nação da palavra de Deus, a nação que recebeu a lei de Deus, a nação que deveria ser uma luz para os povos, para conduzi-los à redenção que Deus prometera trazer aos povos através do descendente de Abraão, que nós sabemos que é Jesus. Então, nós somos tão pequenos como Judá, nós, os crentes, a igreja, e estamos tão ameaçados por Judá, por problemas internos, o mundanismo, o secularismo, a destruição da fé ortodoxa e da moral cristã na sociedade e na própria igreja, e também por ameaças externas, grandes potências, grandes ajuntamentos de nações que ameaçam varrer da terra o povo de Deus. Esta era a situação de Abacuque e esta também é a situação nossa hoje. Agora, o interessante é como Abacuque reagiu a isto.
E é nisto que o livro nos ensina profundamente, porque diante de preocupações tão semelhantes às nossas, Abacuque, ele não buscou ter sua esperança em alguma atividade política, em algum movimento político ou em algum arranjo intelectual, político, social para restaurar as coisas. Eu tenho visto uma esperança muito grande no Brasil de restauração em dois tipos de ídolos: a idolatria da política, e eu não estou dizendo que a política não é algo que é pertinente, que os cristãos não devam se envolver, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que que a política não pode fazer aquilo que só Deus faz, que é restaurar, avivar e transformar nações, que é mudar o coração das pessoas. Mas nós achamos que eleger um presidente pode fazer isso, né? Lê do engano. Ou então há um outro grupo de pessoas mais intelectuais que entendem que a transformação social se dará pela via da cultura, que o problema das nações e da sua crise é que a cultura de base conservadora, cristã, bíblica, ela foi destruída por uma infiltração progressiva de ideias anticristãs, ideias como o comunismo, ideias como o secularismo, ideias como a filosofia moderna e por aí vai. E que a reação tem que ser na mesma moeda, uma infiltração agora nestas instituições, nas escolas, no governo, na mídia, na política, de ideias conservadoras. Como se o intelecto humano e a capacidade intelectual humana pudessem mudar as coisas. É um outro tipo de idolatria. É dar à inteligência humana uma qualidade que pertence só a Deus, um poder que só Deus tem, que é de transformar a realidade em torno da qual nós vivemos. Então, qual foi a solução de Abacuque? Abacuque não tinha esperanças políticas de algum rei reformador que viria transformar Israel em um país novamente piedoso. Não, ele não tinha essa esperança, porque nós sabemos que Deus levantou reis piedosos antes de Abacuque, como Ezequias, e tão logo Ezequias ele é levado à presença do Senhor, o seu filho que assumiu o trono, Manassés, foi um dos piores reis da história. Então, estes homens são instrumentos de Deus, mas eles não podem fazer o serviço de Deus, a obra de Deus, que é transformar o coração, que é produzir avivamento. E também uma reforma cultural baseada na compreensão da verdade, ela não pode mudar as ações do homem, porque uma compreensão da verdade não leva necessariamente a uma mudança de atitude. Quantos de nós sabem que algumas coisas que fazemos são ruins para a nossa vida, para a nossa saúde, e mesmo assim percebemos que temos dificuldade de abandonar aquilo? Portanto, somente Deus pode nos dar a graça e o poder de querer a verdade e de viver, de realizar a verdade. Abacuque então recorre à oração. E nós podemos dizer que Abacuque, como profecia, como livro de profeta, é diferente de todos os outros livros proféticos. Por quê? Primeiramente, meus irmãos, porque geralmente os profetas, eles são pessoas que falam em nome de Deus ao povo. Então os profetas são levantados por Deus para irem até o povo da aliança, para exortarem o povo e para corrigi-los, a fim de que eles emendassem sua vida, se arrependessem dos seus pecados e se colocassem de novo na presença de Deus em obediência ao Senhor. Os profetas fazem isto. E os livros proféticos são, portanto, a transmissão escrita desta mensagem de Deus para o povo. Mas Abacuque, ele é um profeta mais ousado do que os outros, porque ele faz o caminho inverso do que qualquer profeta faria. Os profetas são levantados por Deus para falarem ao povo, mas Abacuque foi levantado por Deus para falar a Deus. Abacuque, em nenhum momento da sua profecia, nos 3 capítulos, se dirige ao povo de Israel. Ele percebe os pecados do povo, ele percebe a ameaça estrangeira que iria trazer destruição e assolação ao povo, mas em nenhum momento ele se dirige ao povo clamando por arrependimento.
denunciando os pecados, chamando-os a buscarem ao Senhor devido ao juízo iminente que viria. Esse tipo de exortação foi feita por Isaías, por Jeremias, pelos outros profetas contemporâneos de Abacuque, mas nós não percebemos em nenhum momento Abacuque se dirigindo ao povo. Abacuque, na verdade, meus irmãos, ao longo desses 3 capítulos, ele se dirige por 3 vezes, como profeta de Deus, levantado pelo Senhor, ao próprio Deus. Então, ele é um profeta de Deus levantado não para falar ao povo de Deus, mas para falar com Deus. E ao invés dele desafiar o povo a mudar de atitude, ele, de forma muito ousada, e aqui nós temos orações ousadas de Abacuque, ele desafia Deus, perguntando: por que, Senhor? Até quando, Senhor? Abacuque, meus irmãos, ele apresenta diante do Senhor, em oração, um conflito que ele vivenciava, um conflito que ele presenciava. E o conflito estava entre a teologia que Abacuque aprendera nas Escrituras e a realidade. Muitas vezes estas coisas parecem não se casar, já perceberam? Parece que o que lemos na Bíblia está muito diferente do que lemos no mundo. Esta semana mesmo, conversando com um pastor, e ele falando das dificuldades que a igreja em nosso país tem enfrentado, ele dizia: pastor, nós temos que mudar algumas coisas, porque os tempos são outros. Nós vivemos dias diferentes. E eu respondi, um pouco ousadamente, que os tempos são outros, mas a Bíblia é a mesma. No entanto, eu entendo a apreensão do coração deste pastor, que é a mesma do coração de Abacuque, e é a mesma que deve haver no nosso coração, porque nós, às vezes, em algumas épocas, percebemos que aquilo que a Bíblia diz parece muito distante daquilo que nós encontramos na realidade. E Abacuque, então, apresenta esta demanda diante do Senhor. Ele não traz uma demanda de Deus para o povo, mas uma demanda de Deus contra Deus, isto é, daquilo que Deus diz que é e daquilo que ele está vendo de Deus. E veja, que profecia ousada a profecia de Abacuque. E ele faz tudo isso, meus irmãos, sem pecar, obviamente, porque é o próprio Deus que está falando na boca de Abacuque. E é por esta razão que a profecia em si não é um registro de uma mensagem de Abacuque para o povo em nome de Deus, mas nós podemos comparar, como faz um teólogo que eu pesquisei, ele compara o livro de Abacuque a um diário de oração. Nós temos perdido este hábito, mas era um hábito muito precioso e caro para os puritanos. Os puritanos, eles estimulavam os crentes a terem diários de oração. E nesses diários eles colocavam as orações e mais à frente, quando Deus respondesse, eles colocariam as respostas às orações. E é isto que Abacuque está fazendo aqui. O livro vai nos trazer 3 orações e as respostas de Deus, as 2 primeiras orações e uma terceira oração que é de louvor a Deus, por ele compreender os planos de Deus e a resposta do Senhor. Então ele ora ao Senhor, o Senhor responde, ele ainda pergunta e fala mais ao Senhor, o Senhor responde e por fim, entendendo a vontade do Senhor, ele ora louvando ao Senhor pelos seus planos e pelos seus desígnios. Portanto, nós podemos entender este livro como um diário de oração do profeta, como se o Senhor, através do registro de Abacuque, nos permitisse entrar no quarto de oração de Abacuque e vê-lo ali ajoelhado, orando e brigando com o Senhor, lutando em oração com o Senhor, para que o Senhor atendesse às suas súplicas e lhe desse as respostas que ele precisava, de modo que estas respostas fossem transmitidas ao povo de Deus. O que Abacuque faz diante do Senhor, meus irmãos? Ele entende que as ajudas humanas, diante da situação tão grave, elas não poderiam produzir nenhum efeito benéfico. Então, ele luta com o Senhor em oração e ele se coloca na torre de vigília e pede: Senhor, responde-me, dá-me a graça de entender os teus planos e, acima de tudo, Senhor, traz salvação, traz restauração ao teu povo. Meus irmãos, é disso que nós precisamos em nossos dias, de que servos de Deus, de que a igreja de Deus, seguindo o exemplo de Abacuque, se coloque em oração. Não as orações
rasas que temos feito apenas para pedir a Deus das necessidades diárias, mas orações profundas em que peçamos ao Senhor que traga sua poderosa intervenção sobre o mundo, que Deus haja no mundo, produzindo aquilo que a Bíblia diz que ele faz. Abacuque entendeu, meus irmãos, que embora o Senhor fosse o agente primário de toda a ação providencial que acontece na terra, ele usa as orações do seu povo como agentes secundários, como causas secundárias para realizar aquilo que ele promete na sua palavra. E é por isso que ele se coloca em oração. Este livro, então, vai nos desafiar a fazermos orações que nos colocam na presença de Deus, clamando a Ele, para que Ele faça aquilo que Ele disse que faria, para que Ele demonstre o poder, o juízo, a graça, a salvação que Ele declarou que demonstraria na terra. Então é isso que nós vamos encontrar aqui. Em primeiro lugar, lendo agora o livro, e eu chamo a atenção dos irmãos para a leitura, abra sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 1, nós vamos ter aqui dos versos 1 a 4 a oração do profeta. E depois, quando continuarmos dos versículos 5 a 11, nós teremos uma resposta de Deus ao profeta. Agora pela manhã eu vou falar dos versos 1 a 4, que é a oração de Abacuque. E pela noite nós vamos continuar neste capítulo 1, tratando da resposta de Deus a esta oração, a esta primeira oração de Abacuque. Então acompanhe a leitura que eu vou fazer aqui dos versículos de 1 a 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Meus irmãos, em primeiro lugar, o profeta aqui se apresenta. E vejam, não há muitas informações sobre quem era Abacuque, sobre sua origem, sobre os seus pais. Ele apenas se apresenta pelo seu ofício. Ele é profeta. Abacuque, o profeta. Porque a Bíblia, às vezes, em vários lugares, silencia-se a respeito dos autores. Porque a ênfase não está no autor humano. O autor humano é um instrumento, são homens santos, separados por Deus, que falaram pelo Espírito Santo a palavra do próprio Deus, porque nenhuma escritura é de particular interpretação. São homens de Deus, homens separados por Deus. Por isso a figura do profeta é apenas colocada de relance, para que os nossos olhos não fiquem muito fixados no profeta, mas para que os nossos olhos vejam aquele que fala através do profeta, que é Deus. Mas a figura humana é importante em alguns aspectos. Em primeiro lugar, o nome de Abacuque. O nome de Abacuque é indicativo do que ele vai fazer ao longo deste livro. A palavra hebraica para Abacuque significa abraço, mas não entenda um abraço de carinho, um abraço de conforto, de consolo, não. É a ideia de um abraçar de luta, como dois gladiadores, como dois lutadores que se atracam em combate. E é exatamente o que Abacuque está fazendo aqui, semelhantemente ao seu antepassado, Jacó, que lutou com o anjo do Senhor, que o abraçou em torno de sua cintura para ser abençoado. É isto que Abacuque faz ao longo de todo o livro. Ele luta com o Senhor, com reverência, com temor, mas ele luta com argumentos, com perguntas. Insistentemente ele clama, buscando que o Senhor respondesse às suas orações. Nestas 3 orações de Abacuque, ele está lutando com o Altíssimo, ele está abraçando o Altíssimo, dizendo: Senhor, eu não te largarei até que o Senhor me responda, até que o Senhor me abençoe. E o próprio nome de Abacuque já nos ensina esta importante lição, que o homem de Deus
que o servo de Deus deve ser alguém que busque a Deus com esta intensidade. Abacuque é profeta de Deus e nisto ele se diferencia de nós. Porque quem são os profetas, meus irmãos? São pessoas separadas por Deus, são pessoas santas, separadas por Deus para trazerem a mensagem de Deus, são os canais da revelação. Lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 5, os irmãos podem conferir lá, a Bíblia nos diz que Deus, ele revela o seu mistério, a sua revelação nos é dada através dos santos, profetas e apóstolos. Num sentido, todos os crentes são santos, são separados do mundo para Cristo. Mas em um sentido especial, apóstolos e profetas são santos por serem separados dentre o rebanho do Senhor para serem os mensageiros, para serem o fundamento da igreja através da revelação da palavra de Deus. É isto que diz o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2, nos versos 20 e 21, quando ele declara que a igreja está alicerçada no fundamento dos apóstolos e profetas. Abacuque, portanto, é um profeta. 2 Pedro, no capítulo 1, 21, diz que estes profetas eram homens santos, movidos pelo Espírito Santo. Então, não é apenas a santidade de relacionamento com Deus através de Cristo, separados do mundo, mas é uma santidade especial de serem separados para serem canais da revelação de Deus ao seu povo, para nos darem a palavra inspirada da Escritura, conforme está em 2 Timóteo 3,16. Palavra esta que não é de particular interpretação ou elucidação, conforme está em 2 Pedro 1,20. Este homem que é profeta, ele viu, ou seja, ele foi revelado. O termo revelado aqui é literalmente algo que ele viu. Ele viu a mensagem do Senhor. Ele tem a revelação da mensagem do Senhor. Ele tem um entendimento da mensagem do Senhor. E é interessante, meus irmãos, o que Deus mostrou para Abacuque. Eu creio que Deus tem que abrir os nossos olhos, não através de uma revelação direta, porque ele não age mais assim. A Bíblia nos diz em Hebreus 1, a partir do verso 1, que Deus outrora falou ao povo pelos profetas, através de várias maneiras, uma delas a profecia, a revelação, mas hoje ele nos fala pela palavra, pelo Filho de Deus falando pela palavra. Mas o Espírito que revelou a palavra aos profetas é o mesmo que ilumina os olhos do nosso coração, conforme está em Efésios 1, 18 e 19, para compreendermos a palavra. E veja no verso 3, o que Abacuque viu? O que Deus mostrou para ele? Deus mostrou para ele o pecado da nação, o pecado do mundo, o pecado da igreja. Meus irmãos, nós estamos vivendo em tempos de indiferença, nós só estamos vendo Covid, nós só estamos vendo as portas do comércio fechadas, nós só estamos vendo o nosso lazer sendo retirado, mas será que você tem visto o que tem provocado o juízo de Deus sobre a terra, que é o pecado? As famílias arruinadas, o mundanismo entrando nas igrejas, o culto a Deus sendo profanado com danças, com carnalidade, com música mundana. Será que temos visto a transgressão do dia do Senhor? Será que temos visto a maldade no relacionamento entre os irmãos, a injustiça, a violência? Foi isto que Deus revelou a Abacuque, enquanto a nação estava entorpecida, anestesiada com o pecado, considerando o pecado como algo normal. Deus abriu os olhos do profeta e ele viu o pecado. E não é uma visão agradável ver o pecado, não? Nem o nosso, nem o de ninguém. O pecado é algo terrível. Nós estamos tão anestesiados, meus irmãos, que qualquer um que tenha mais de 30 ou 40 anos, se ele for lembrar dos dias da sua mocidade e infância, ele vai perceber que o mundo mudou demais em termos de avanço da iniquidade, de avanço do pecado. Como a igreja mudou, meus queridos irmãos. Como os cultos mudaram. Como os crentes têm mudado. E o mundo, então, nem se fala. Como o mundo está a cada ano mais corrompido, mais degradado, mais cheio de prostituição, de mentira, de violência, de intolerância, de maldade. Abacuque viu. O Espírito Santo revelou a Abacuque
toda esta circunstância de depravação da nação e ele agora vai levá-la ao trono do Senhor. Mas este mesmo Espírito Santo ilumina os nossos olhos para compreendermos a visão de Abacuque. E nós temos que pedir que o Senhor nos dê olhos para vermos a revelação, para vermos as coisas não da maneira como o mundo as descreve, mas da maneira como Deus as vê. E é isto que foi a visão de Abacuque. Ele passou a ver a realidade como Deus a via. É por isso, meus irmãos, que os profetas na Bíblia, por exemplo, Isaías 29, eram chamados de olhos de Deus para o povo. E também, conforme nós encontramos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, verso 9, e em 2 Samuel 24, 11, os profetas eram chamados de videntes, aqueles que enxergam, aqueles que veem como Deus vê. Abacuque era um profeta e por isso ele recebeu a revelação. Ele viu o que Deus estava vendo e ele ficou aturdido. Meus irmãos, não confunda os sonhadores aí com profetas. A Bíblia nos diz que o profeta é muito mais do que um sonhador. O profeta é aquele a quem o Senhor se faz conhecer por meio de uma visão, conforme está em Números 12, 6 a 8. Diz lá: se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele. Até ímpios podem ter sonhos, e alguns sonhos até sendo avisos de Deus. A esposa de Pilatos teve um sonho que Deus avisava a ela que o homem que haveria de ser julgado pelo seu esposo era um justo. Abimeleque teve um sonho avisando a ele que ele estava sendo castigado por Deus por ter tomado a esposa do profeta Abraão. Nabucodonosor teve um sonho em que Deus avisou o destino das nações e o seu próprio destino. Também Faraó teve sonhos em que Deus deu a ele, naqueles sonhos, uma imagem do futuro de 14 anos do mundo, começando do Egito e também das nações vizinhas. Sonhos não são maneiras de Deus se revelar aos seus profetas. Deus se revela aos seus profetas em visão, e é por isso que nós não temos mais profetas hoje. Meus irmãos, a mentira dos falsos profetas de nosso dia está aí desmascarada. Por que ninguém profetizou a pandemia em 2019? Por que ninguém profetizou isso? Porque não há profetas. Por que ninguém disse que nós teríamos as igrejas do mundo inteiro fechadas, que não haveria carnaval no Brasil em 2020? Isso não seria uma profecia e tanto? Isso não causaria impacto nas nações? Isso não causaria um reboliço nas igrejas? Mas não há mais videntes. A visão de Deus foi registrada pelo Espírito Santo nas Escrituras e nós agora devemos pedir ao Espírito iluminação para entendermos esta visão que Deus deu aos seus profetas, para entendermos a revelação dada aos seus profetas e aplicarmos com a sabedoria de Deus a nossa própria realidade, a nossa própria vida. Deus fala aos profetas em revelações, em visões. E qual foi a revelação de Deus ao profeta? É a primeira palavra do verso 1, uma sentença. Meus irmãos, algo pesado, um juízo de Deus. Deus traz um juízo. A palavra sentença significa o oráculo ou pronunciamento profético, mas é um pronunciamento dentro de um tribunal, quando é proferido por parte de Deus algo que ele demanda de alguém, um juízo que ele trará sobre alguém. Portanto, é algo muito pesado que Abacuque iria dizer. Abacuque sabia que a palavra que ele tinha para registrar não era algo que qualquer ser humano pudesse compreender, assimilar e transmitir. Um dos profetas de Deus, Jeremias, conforme está em Jeremias 20, versículo 9, quando recebeu a sentença de Deus para transmitir ao povo, ele disse: eu não vou falar. É muito pesado. Mas então ele tem a seguinte experiência: então isto me foi no coração como fogo ardente, encerrado em meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Ele sofria com o peso da sentença de Deus, e ele teve que proferir a sentença do Senhor. Mas vejamos então, meus irmãos, no que consiste essa sentença revelada ou mostrada em visão ao profeta Abacuque. Primeiramente, meus irmãos, ele viu o mal e ele apresenta aquilo que ele viu ao Senhor.
Abacuque começa uma oração no versículo 2, em que ele apresenta ao Senhor uma queixa diante das respostas que ele vinha tendo de Deus durante sua vida de oração. Percebam que o verso 2, quando ele diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás, ele aponta para um hábito que Abacuque tinha de, vendo o pecado do povo, vendo que aquele pecado, segundo a lei de Deus, traria juízo sobre o povo, vendo o pecado das nações e também segundo a lei de Deus, este pecado traria juízo sobre as nações, ele percebe que Deus parecia inativo. Nessa primeira oração, Abacuque, que era um homem de constante oração, conforme podemos inferir a partir do verso 2, quando ele usa o termo até quando, que ele clamava, que ele bradava, que ele levava ao Senhor seus lamentos constantemente. Abacuque então estava perturbadíssimo, meus irmãos. Ele estava perplexo, porque o que ele encontrava na lei do Senhor não estava batendo, não estava harmonizando com aquilo que ele via na situação do povo de Deus e das nações. Provavelmente Abacuque fala da perspectiva de Levítico 26 e também de Deuteronômio 28 e 29. Levítico 26 nos fala sobre as bênçãos e maldições relacionadas ao pacto de Deus com seu povo. E estas bênçãos e maldições são repetidas em Deuteronômio 28 e 29. E ali o Senhor ensina que a obediência traria bênção e a desobediência traria juízo. Mas ele olha o pecado, Deus permite que ele veja a degradação e o pecado da nação e não está acontecendo nenhum juízo. Abacuque estava perturbado por isso, porque Deus se calava. Não que Abacuque quisesse o juízo, mas ele entendia, conforme Deus revelava ali na lei, em Levítico 26, em Deuteronômio 28 e 29, que o juízo, a espada da aliança de Deus, traria restauração. Era preciso a correção para que houvesse restauração. Então o interesse de Abacuque era a intervenção de Deus com correção para que acontecesse o clamor do povo e a salvação. Percebam, meus irmãos, que em 1 Reis, no capítulo 8, quando Salomão consagra o templo ao Senhor, ele faz uma oração tratando exatamente destas verdades, aplicando na sua oração as verdades ensinadas na lei, em Levítico 26, em Deuteronômio 28 e 29. Que se o teu povo pecar, e não há homem que não peque, vai dizer Salomão em sua oração, que ele se volte para o teu templo, que ele clame ao Senhor, e para que assim o Senhor restaure o seu povo. Era necessário então que em momentos de pecado Deus enviasse o juízo, que o povo sofresse, que o povo padecesse, que o povo minguasse, para que eles se lembrassem do Senhor, e clamando ao Senhor, o Senhor viria em socorro deles. Mas o que Abacuque presenciava, e nós não sabemos exatamente o contexto no qual essa profecia foi escrita, há entre os conservadores, nós que cremos na inerrância bíblica, uma divergência de duas datas. Alguns acham que foi no reinado de Manassés, ali entre 680 e 640 a.C., que foi um reinado marcado por grande corrupção, sem juízo imediato, apenas um juízo posterior, ou então no reinado do filho de Josias, de Joaquim, entre os anos 609 e 597, às portas da invasão dos caldeus, dos babilônios. Não importa qual deste contexto ou em um período entre esses dois reis que Abacuque tenha profetizado. Nestes contextos nós vemos uma situação semelhante. O povo vivendo em degradação, o povo vivendo em desobediência, e mesmo assim parecia que Deus não trazia uma intervenção, que Deus não trazia juízo para conduzir o povo ao arrependimento. Abacuque, ele se queixa do silêncio de Deus, não apenas do silêncio de Deus em não responder seu clamor, mas do silêncio de Deus em não agir conforme havia prometido no livro da aliança, no livro da lei, de trazer a vara, trazer a espada, trazer o juízo para incitar o seu povo ao arrependimento, para conduzir o seu povo a clamar a Deus e ser então salvo, ser restaurado. Vejamos então, meus irmãos, a queixa do profeta.
Qual é a queixa? Sucintamente ou resumidamente, ele está queixando que, embora ele soubesse que Deus é soberano, que Deus governa o mundo, há momentos que parece que Deus não está no controle. Esta era a impressão dele. Percebam, Abacuque não está negando a sua fé. Abacuque também não está de maneira nenhuma sendo irreverente ou blasfemando contra Deus. Deus é soberano, mas a impressão que ele tinha diante dos desmandos, diante da depravação, da corrupção, é que parece que Deus tinha desistido do mundo, deixando as coisas correrem, deixando as coisas irem de qualquer maneira, sem manifestar o seu poder, sem manifestar o seu juízo e a sua salvação. Veja as perguntas que ele faz ao Senhor. Ele diz aqui: por que me mostras a iniquidade? Por que toleras a injustiça? No versículo 3. Afinal de contas, meus irmãos, Deus nos colocou em uma nação corrupta, em uma nação que o provoca, em uma nação que faz tudo aquilo que ele proibiu. Deus tem nos permitido, tal como acontecia no tempo de Abacuque, em estar no meio de uma igreja em que os piedosos são perseguidos e os ímpios são aplaudidos. E ele designou Abacuque viver nesses dias amargosos, tal como nós temos vivido também em tempos difíceis, em tempos amargos. Tempos em que Deus tem entregue as nações a trevas espirituais. Quando nós lemos as histórias dos avivamentos, da reforma, meus irmãos, parece até que é fábula. Será que uma nação inteira, como a Inglaterra, parava tudo, até as fábricas, para todo o povo da nação, a maior potência da terra, irem para as igrejas orar? E é isso que a história nos conta, eles faziam isso. No século XVII, no século XVIII, a nação parava para orar. Não parece algo surreal? Hoje as nações param para ver futebol, para beber cerveja, para ir no carnaval. Até a igreja para ver futebol. Mas as nações paravam para orar. E quando nós falamos disso, parece surreal. Eu me vejo em alguns momentos ensinando ao povo sobre o dia do Senhor e as perguntas que as pessoas me fazem, elas têm a seguinte impressão: pastor, é impossível isso é inadmissível, isso é impraticável. Tamanha a corrupção que nos cerca. Será que nossas orações conseguem reverter esta situação? É isto que Abacuque quer demonstrar em sua oração. Por que, Senhor, o Senhor permite tanta corrupção, vícios de toda espécie, uma pandemia pior do que a do vírus, a pandemia da incredulidade, a pandemia da imoralidade? Queridos, quando nós observamos as reuniões de oração das nossas igrejas, nossas reuniões são apenas sintomas da fraqueza da igreja. Nós oramos pedindo a Deus bênçãos nos nossos negócios, pedindo que Ele abra portas de emprego. Nós oramos pelos enfermos e doentes, mas por que nós não clamamos a Deus contra o mal de nossa época? Por que nós não fazemos como Abacuque, vendo como a sociedade se degrada, como as famílias estão destruídas, como a igreja está mundanizada? Por que nós não clamamos: Senhor, até quando? Quando nós ouvimos também as orações que os pastores, os presbíteros, os líderes da igreja fazem dos púlpitos, será que nós ouvimos orações como a de Abacuque? Até quando, Senhor? Vejamos agora, meus irmãos, em terceiro lugar, quais são as demandas, as causas que Abacuque menciona na presença do Senhor. O que ele está pedindo em oração? Ele passa, meus irmãos, a mostrar a Deus aquilo que Deus já sabia. E orar é exatamente isso, né? Falar com o Senhor aquilo que Ele já sabe, porque Ele nos ordenou fazer isto como exercício de fé nele, de confiança nele. E Ele usa este exercício da oração para atender aquilo que os seus filhos pedem. Então Ele apresenta ao Senhor, em primeiro lugar, a violência. Versículo 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência. Meus irmãos, nós estamos preocupados com os problemas econômicos, mas, queridos, nós já estamos vivendo numa nação que é a mais violenta do mundo há quantos anos? Desde que eu me entendo por gente, desde a década de 80, a violência no país só cresce.
Há regiões no nosso Brasil em que você não pode subir à noite, andar à noite. Esta situação que estamos vivendo de um estado de cerceamento da liberdade, em que não podemos sair à noite, há pessoas no Brasil que já vivem isso todos os dias, há décadas, nas favelas do Rio de Janeiro, em bairros de São Paulo, que você não entra nem sai sem autorização do traficante. Então Deus está trazendo para toda a sociedade brasileira aquilo que já é uma realidade epidêmica em nossa sociedade: violência. Mais de 50, 60 mil mortos por ano por assassinato, por homicídio. E a justiça que solta os bandidos, que não pratica a justiça, que pega homicidas e os coloca em liberdade. Nosso STF prende um deputado por crime de opinião, mas uma mulher que mandou assassinar o seu marido em conluio com seus filhos está lá na Câmara. Esse é o nosso país. Violência. Matar no Brasil é algo vantajoso. Há pouco tempo eu vi a entrevista de um delegado em um chat, em um podcast, que é o nome chique, né, de hoje, em um podcast no YouTube, e esse delegado dizia: cometer um homicídio no Brasil compensa. E ele explicava os trâmites da lei para você cometer um homicídio e de repente pegar 1, 2 anos de prisão e daqui a pouco estar em regime semiaberto e livre. Violência. Violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra as pessoas trabalhadoras que saindo dos seus empregos são assaltadas, violência contra a juventude, violência sexual, guerras. Os crimes estão aumentando e as nações não podem fazer nada. O que nós vemos como solução para os crimes? Aumentar a polícia, aumentar a vigilância, aumentar as armas. Mas, meus irmãos, será que uma coerção externa vai resolver o problema da violência? As pessoas estão trancadas em suas casas. Será que a polícia terá que ir nas casas para ver se ali há ou não violência? O profeta então passa a catalogar mais males que afligiam a nação de Deus, a nação santa. Ele diz no versículo 4: a lei se tornou frouxa, a justiça, ela nunca se manifesta, porque o perverso está cercando o justo e a justiça é torcida, é distorcida. Na nação de Abacuque, tal como acontece na nossa, o sistema legal, o sistema judicial funcionava muito mais em favor dos perversos do que dos justos. Meus irmãos, não é isso que nós temos observado? O sistema protege o mal e pune o bom. Se você corrigir o seu filho, você é ameaçado de prisão. Mas aqueles que no YouTube lançam literatura para conduzir as crianças, para sexualizar as crianças, personagens famosos do YouTube, os mais assistidos no YouTube, são aclamados pela mídia, não são perseguidos pela justiça. Mas os pastores, aqueles que pregam a Bíblia, são esses que são uma ameaça para a juventude. Se você combate a pornografia e os vícios que levam à ruína da família, você é uma pessoa intolerante. Enquanto que aqueles que usam de toda a perversão humana para ganharem lucro, para manipularem politicamente e para extraírem fortunas da exploração sexual, estes são heróis, são aclamados, são vultos, são cantores famosos, recebem homenagens. Será que nós não estamos vendo isso? Deus mostrou isso a Abacuque, ele estava vendo. E nós estamos cegos para esta realidade, nós só estamos vendo a pandemia. A pandemia é apenas um sintoma do juízo de Deus contra a violência, a opressão, a injustiça, a maldade, que já tem sido uma pandemia que assola a nossa sociedade há muito tempo. O que devemos fazer? Fazer o que Abacuque está fazendo, clamar ao Senhor. Não para que Ele nos livre da pandemia. A pandemia é uma bênção. A pandemia é o chicote de Deus estralando sobre uma sociedade pervertida para produzir na igreja arrependimento, quebrantamento, oração, que ela piore. Essa é a minha oração, que a pandemia se intensifique, que haja fome, que haja convulsão social. Quem sabe das ruínas, Deus renovará a sua igreja. Quem sabe das ruínas, Deus nos livrará do mundanismo e do inferno.
pandemia é uma bênção. O pior é o que estava acontecendo e nós estávamos anestesiados, a maioria de nós não estamos vendo, tudo é normal. Meus irmãos, Deus está fechando os cultos. Estes cultos no meio presbiteriano, numa igreja que diz que nós temos que ter princípios de regulação de culto, que o culto deve ser bíblico, com ordem e decência. Hoje, um pastor como eu, um pobre pecador que quer ter uma igreja bíblica, é atacado, enquanto as igrejas que introduzem no seu culto todo tipo de mundanismo são aplaudidos. Uma igreja que pratica disciplina bíblica hoje é uma igreja radical, enquanto as igrejas aceitam no seu rol de membro pessoas notoriamente pecadores, sem arrependimento, pessoas que têm vida imunda, são igrejas tolerantes, amorosas. É sobre isto que Abacuque está orando. Até quando, Senhor? Meus irmãos, por um lado, Abacuque está sentindo uma tentação, a incredulidade. Senhor, como eu posso crer no Senhor se o Senhor está vendo tudo isso e não está se indignando? Se o Senhor está percebendo toda essa maldade e não está fazendo nada? Até quando, Senhor? Mas Abacuque não se deixou levar pela incredulidade, meus irmãos, porque conforme nós vamos ver no final do livro, no verso 19 do capítulo 3, ele estava firmado em Deus. Ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ele sabia que ele poderia confiar em Deus, embora ele não estivesse entendendo por que Deus permitia aquele mal, aquela injustiça crescer. E veja, esses injustos que estão agora perseguindo, pervertendo o direito e perseguindo o justo, este perverso do versículo 4 não é o ímpio lá no mundo, mas eram os perversos na nação de Deus, eram os perversos dentro da igreja de Deus. Era um joio que persegue o trigo. A igreja havia se corrompido, a nação de Deus havia se corrompido, porque a igreja tinha se tornado uma espécie de sinagoga do maligno, como nos alerta as cartas do Senhor Jesus em Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia. A igreja estava se corrompendo, os perversos ditavam as regras das igrejas. Meus irmãos, vejam o que as igrejas têm virado. Na Europa e nos Estados Unidos, as igrejas históricas, herdeiras da reforma, já se tornaram igrejas apóstatas. E não pensem que as nossas igrejas não caminham para lá, porque elas estão caminhando para lá. Nós já estamos nos tornando liberais e seculares, tolerantes com a imoralidade, tolerantes com a quebra dos mandamentos da primeira tábua, do culto, do dia do Senhor e das coisas que não poderíamos negociar. Mas, meus irmãos, Abacuque tinha mais motivos para ficar perplexos do que nós, porque nós temos muito mais revelação da parte de Deus do que ele. Nós temos também o Novo Testamento. E 650 anos depois de Abacuque, Deus revelou ao apóstolo Paulo como ele lidava com a injustiça dos homens, como ele lidava com o pecado nas nações, como ele lidava com o pecado na igreja. Isto nós podemos ler em Romanos, no capítulo 1, nos versículos 18 a 32. Ali a palavra de Deus nos ensina que quando as nações chegam no auge da rejeição da revelação de Deus, e por isso eles se afastam para todo tipo de idolatria do próprio homem e todo tipo de corrupção moral, tornando aquilo que é anormal a normalidade, tornando o trato equivocado das mulheres e dos homens, conforme está lá em Romanos 1, como o padrão de referência e normalidade. Deus nem sempre corrige imediatamente, se apressa em corrigir, mas Deus os entrega, e é isso que nós estamos vendo nas últimas gerações. Deus entregou o mundo ao seu próprio mal. Deus, o santo Deus, entrega às sociedades perversas a imundícia, Romanos 1, 24, as paixões infames, Romanos 1, 26. Deus passa a remover todas as restrições dos princípios morais que foram estabelecidos na sua lei, que estão registrados na tábua do coração, conforme está em Romanos 2, dos princípios morais revelados pela revelação geral da criação, e estes princípios então começam a ser negados e a perversão aumenta e a sociedade se torna um caos, ela se torna uma sociedade cheia de toda injustiça, Romanos 1, 29. E por que Deus faz isto?
Deus explica esta sua ação corretiva, ou este modo de correção que ele usa nas nações, em Gênesis 15:16, quando ele faz as promessas de uma terra, ou da terra de Canaã para Abraão. E ele diz assim para Abraão, que ele não daria à sua descendência imediatamente a terra, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Portanto, meus irmãos, o juízo de Deus, ele recai sobre os amorreus só quando a iniquidade houvesse realizado a obra completa. Deus permitiria uma descida gradual e intensa no pecado, até o pecado se tornar tão degradante que de repente a ira de Deus cairia sobre os amorreus. É assim que Deus realiza os seus propósitos. Deus, antes de trazer a salvação e a graça, ele permite que o homem ande em perversidade, que ele se afunde no pecado e lá do fundo do poço, do lamaçal de lama, do mais profundo abismo, Deus produz um clamor e ele resgata. É assim que Deus age. Foi assim que o Senhor fez com o próprio Manassés, que Abacuque conhecia a história. Somente quando Manassés entrou em todo tipo de degradação, idolatria, sacrificando seus próprios filhos aos ídolos, praticando todo tipo de prostituição cultural, que o Senhor o resgatou, quando ele estava já assolado pelos seus inimigos, segundo Crônicas 33, 1-20. Foi assim também na vida do próprio apóstolo Paulo, quando ele era um homem que blasfemava contra o Filho de Deus, que perseguia a igreja, que consentia na morte do piedoso Estevão, então o Senhor o trouxe à sua presença. Nós aprendemos, meus irmãos, que nesses casos, os principais pecadores vão de mal a pior, para que fique nítido a todos os homens que a misericórdia e a graça do Deus soberano são muito mais poderosas que todos os pecados dos homens. Deus permite o homem e a sociedade se sujarem no pecado, até o dia em que ele as resgata. No caso, então, da nação de Judá nos dias de Abacuque, meus irmãos, Deus esperava que eles caíssem ainda mais. Deus tolerava o pecado porque Deus já estava agindo. Como lemos em Romanos 1,18, o Senhor, ele manifesta a sua ira e ele age com justiça quando permite que os homens andem no seu próprio pecado, porque a ira de Deus é revelada desde o céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade por amor aos seus pecados. Deus já está agindo. Diante de tudo isso, meus irmãos, diante da oração de Abacuque, das circunstâncias que o profeta estava vivendo e que o levou a este clamor, nós podemos ter um diagnóstico bíblico da nossa própria situação. E nossa situação está um pouco melhor do que a de Abacuque, porque esta pandemia mostra já um juízo de Deus sobre a terra. Deus já estava julgando a terra e muitos estavam inertes, não percebiam. Quando ele permitia que a iniquidade avançasse, quando ele permitia que a medida da ira fosse se avolumando e crescendo. E esta medida, meus irmãos, tem crescido. Mas nós não sabemos como Deus usará estas coisas, que tipo de juízo ele trará sobre nós. Nós não sabemos se o mundo está caminhando para o juízo final e para a volta de Cristo, quando a iniquidade chegará a tal grau de corrupção que o amor de muitos se esfriará, que a apostasia dominará as igrejas e o coração dos homens. Então o Senhor Jesus virá para realizar a justiça do seu reino e manifestar a glória do seu Pai. Mas também nós não sabemos se estamos vivendo dias semelhantes ao de Abacuque, dias em que Deus quer despertar o seu povo para ver a situação, para compreender o que está acontecendo e para levar tudo isso diante da presença do Senhor, do seu trono da glória, em oração, para que ele manifeste o seu juízo, para que ele julgue a terra, para que ele avive as nações e para que ele traga graça e glória através do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, se nós estamos ouvindo essa palavra, eu creio que nós temos que ter esperança de que Deus pode nos usar, como usou Abacuque, para clamarmos a Ele e para trazer juízo às nações e salvação. Que Deus
nos mova na mesma direção em que sua mão, seu espírito moveu o profeta Abacuque. Que Deus abençoe a todos. Encerramos então essa meditação e à noite continuaremos com a resposta do Senhor ao profeta a partir do verso 5 do capítulo 1.